vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Vão e digam aos discípulos dele e a... Discípulos de quem? De Jesus e a Pedro, irmãos. Amém? Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como lhes disse. Amém? Vamos repetir, irmãos, esse versículo? Vão e digam aos discípulos dele, discípulos de Jesus, e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como lhes disse. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão sobre essa palavra nessa hora. Vamos estar orando, pedindo ao Senhor mais discernimento, para Ele estar abrindo as janelas da nossa mente, abrindo o nosso coração. Amém? Coloque a mão sobre a palavra então. Soberano Deus e Pai. Pai, nessa hora nós oramos, clamamos a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor possa nessa noite, ó Pai, abrir o nosso entendimento, para que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha a convencer através da Tua palavra. Senhor Deus, eu peço que o Senhor nessa noite venha quebrar as barreiras, Senhor Deus, da mente dessas pessoas que aqui estão. Que o Senhor venha, Senhor Deus, a quebrantar o coração, Senhor Deus, que está empedrecido, para que o Senhor possa fazer morada no coração de cada um que aqui está. É o que eu te clamo no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Bom, irmãos, sabemos... Pode se assentar, perdão, irmãos. Sabemos que a palavra do Senhor no Novo Testamento, nós fomos contemplados por obra do Espírito Santo de Deus, por 4 evangelhos. Amém? Vocês poderiam me falar quais são esses 4 evangelhos? Amém, que povo sabido. Glória a Deus. Bom, irmãos, esses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em si, eles contam fatos relacionados, fatos vividos ou contados sobre a história de um homem que viveu há muito tempo atrás, exatamente, aproximadamente 2016 anos atrás, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos eles narram a história desse Senhor, a história de Jesus Cristo. Só que uns narram de uma forma diferente da outra. E eu não sei se os irmãos conhecem ou sabem, mas nem todos dos 4 evangelistas, dos 4 apóstolos, conviveram, tiveram a oportunidade de andar, de estar com Jesus naquele tempo. Amém? 2 deles, Marcos e Lucas. Lucas, não há passagem nenhuma dentro das Escrituras que ele conviveu, que ele conseguiu andar junto com Jesus Cristo. Amém? Há fatos aqui dentro da Bíblia que conta a história de Lucas lá no livro de Atos dos Apóstolos, como ele sendo um cooperador de Paulo. Amém? Então ele não conheceu a Cristo. Amém, irmãos? E é sobre esse primeiro livro, esse primeiro evangelho, que eu quero falar com os irmãos. Eu vou falar um pouquinho de cada evangelho. Vamos começar pelo livro de Mateus. Amém? Mateus, todos sabem que era um publicano, um cobrador de impostos. Não é verdade? Vocês que leem e acompanham a palavra do Senhor, vocês sabem disso. E a palavra fala que certo dia Jesus ia passando e encontrou Mateus sentado na sua tenda, cobrando ali os impostos, trabalhando, né, como era de costume ele fazer nos seus dias. E Jesus passando por ele, disse que Jesus chamou, né, falou assim: Levi, segue-me, não é verdade? E a palavra fala que imediatamente ele se levantou e começou a seguir Jesus. Amém? Mais à frente a palavra nos fala que esse mesmo Mateus fez uma grande festa na sua casa e convidou todos os amigos dele, né, todos os outros publicanos, e a Jesus, para que Jesus estivesse lá com eles. Deu uma grande festa, um grande jantar para Jesus. Amém? E nisso os fariseus começaram a apontar, né, a Jesus, começaram a falar mal de Jesus, porque Jesus estava ali ceando, participando de uma refeição, né, com publicanos, com pecadores, que a palavra nos fala. Não é verdade, irmãos? Mas o principal dessa palavra, irmãos, dessa parte de Mateus, que eu quero deixar para os irmãos, mais à frente a palavra pega e nos relata que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Por isso Jesus estava ali naquele momento, tratando daquele povo. Todos eles eram pecadores, porque a palavra também nos fala que eles roubavam dinheiro, eles tiravam dinheiro além da quantia que era estipulada para que eles recebessem. Então eles roubavam, irmãos. Então os publicanos, eles roubavam, eles eram pecadores. Amém? Então Jesus estava ali pregando a palavra para um grupo de pecadores.
Amém? Glória a Deus. Agora vamos ao Evangelho de Marcos. É o segundo, mas como a palavra está dentro do Evangelho de Marcos, eu vou deixar ele para o último. Amém? Glória a Deus. Vamos para o livro de Lucas. Quem leu o livro de Atos dos Apóstolos conhece mais ou menos a história desse homem. Foi citado 3 vezes só na Bíblia. Amém? Muitos sabem que ele era um médico, que era grego e que também escrevia muito bem. A maior prova disso são os 2 livros que ele escreveu. O primeiro, o Evangelho de Lucas, que é esse a qual nós estamos falando aqui, e o segundo, o livro de Atos. Amém, irmãos? Então, há estudiosos, há pessoas que falam, que eu não tenho como comprovar isso, que Lucas, em uma das viagens de Paulo, a qual ele é jogado de cima de uma muralha, que ele se acidenta, ele fica muito ferido. Alguns falam que Lucas que cuidou das enfermidades de Paulo. Aí olha só como é que Deus é maravilhoso. Justo Paulo, um homem que não houve nenhum outro dentro da Bíblia, perseguido, maltratado, né, apedrejado. O navio que ele estava afundou, ele ficou náufrago por vários dias. E Deus coloca na vida daquele homem um cooperador médico. Será por quê, irmãos? Dá para entender o tamanho da grandeza de Deus? Ele andava com um médico do lado dele. Então o povo apedrejava, o médico cuidava dele. O povo maltratava ele, o povo batia nele, chicoteava ele, e ele estava com o médico do lado dele. Nosso Deus é maravilhoso, é dessa forma que ele age. Amém? Então Lucas era um grego, irmãos. Um grego que se converteu ao Senhor Jesus. E a palavra também nos fala lá no livro de Atos que ele não viveu com Jesus, mas ele se converteu por ouvir falar histórias de Jesus. O tanto que quando ele escreve os livros de Lucas e o livro de Atos, ele, nos primeiros versículos, ele diz o seguinte, no livro de Lucas: tendo por muitos aprendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumprisse, segundo nos transmitiram os mesmos que nos presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então, ele está falando ali que ele ouviu falar. Alguém contou para ele as histórias do nosso Senhor Jesus Cristo que causou a conversão dele. Amém, irmãos? E mais à frente ele ainda fala mais, que as 2 cartas ele ainda fala mais, que ele escreve essas cartas para o excelentíssimo Teófilo. Sabe o que significa essa palavra em grego, irmãos? Teófilo. Amigo de Deus. Ele fala, ó excelentíssimo Teófilo, ó excelentíssimo amigo de Deus. Amém? Então essas cartas são direcionadas a nós cristãos. Nós que somos os amigos de Deus, que buscamos fazer a vontade de Deus. Então esse homem não seguiu Jesus, ele não acompanhou Jesus durante a sua trajetória, mas ele investigou minuciosamente todos os fatos que aconteceram na vida daquele homem, na vida do Senhor Jesus. O tanto que ele está nos falando aqui, que ele investigou, ele foi lá e buscou no princípio, no início. Por isso o Evangelho de Lucas é o evangelho mais completo que tem, se você for examiná-lo. O mais completo, porque em tudo é datado de mínimos detalhes, ele conhece desde a infância. Ele fala aqui no livro dele, até a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o mais completo dos evangelhos. Amém? Sabemos que Mateus era instruído, pois tinha um trabalho bem sucedido. Ele trabalhava na alfândega, cobrando impostos. Então ele era eloquente, ele sabia, ele tinha escrita avançada. Lucas também, por ser médico e por nos deixar essas 2 cartas. Amém? Glória a Deus. Agora vamos falar um pouquinho do Evangelho de João. Vocês já prestaram atenção na forma que João relata a história de Cristo? Vocês conseguiram notar que tem algo diferente da forma com que ele narra essas ocasiões para os demais evangelhos? Vê um pouquinho no capítulo 1. O pastor esses dias ele pregou uma palavra aqui que fala justamente sobre a forma que ele narra, sobre a diferença do evangelho deles para os demais. Amém? Versículo 1. No princípio, ele era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Amém? Até aqui por enquanto.
Se você for ler esse evangelho todinho, você vai sentir algo, além de histórias, além de fatos que aconteceu, além do que os demais evangelhos contam. Ele fala de uma forma espiritual avançada, muito além das dos demais, irmãos. A forma com que ele relata a história de Cristo é uma coisa impressionante. Você começa a sentir ali algo diferente. A presença do Espírito Santo de Deus, mais forte do que dos demais. Aí você vai me perguntar, mas por que tem essa diferença? A palavra nos relata que João era o discípulo a qual Jesus amava. Não é verdade? Em certos trechos da palavra do Senhor fala também que João ele se encostava no ombro de Jesus e que ele escorregava a cabeça até chegar no coração de Jesus. Então esse homem aqui que escreveu esse evangelho é o homem que escutava as batidas do coração de Jesus. Ele ficava bem pertinho do coração de Jesus, então ele conseguia sentir algo diferente dos demais. Por isso o evangelho dele é tão poderoso, que causa esse impacto diferente dos demais. Amém, irmãos? Partimos para o evangelho de Marcos. Voltamos. O evangelho de Marcos, dos 4, na leitura completa dele você vai ver que é o evangelho mais simples, um evangelho contado de forma mais natural, mais modesta. Não é um evangelho com palavras difíceis, igual os termos que Lucas usava, que Mateus escrevia bem, né? Que João também, que era bem entendido, ele tinha algo especial. O de Marcos não, é mais simples. Algo que nos leva a crer que esse mesmo Marcos, que não andou com Jesus também, porque nenhuma das listas dos apóstolos, dos discípulos, ele se encontra. Amém? Vocês podem buscarem isso. Ele não se encontra em nenhuma dessas listas dos 12 apóstolos. Vai ouvir menção de Paulo lá no livro de Marcos, lá no livro de Atos. Quando, lá o nome dele é até João Marcos. Que o povo começa a falar que ele começou a seguir a Paulo. Ele começou a ir com Paulo nas pregações, a viajar por cidades, por vários locais. E todo lugar que Paulo ia, ele ia. Até um certo momento que Paulo, né, ele foi preso. O povo prendeu ele e começou a bater nele. A palavra fala que João Marcos ele foi para outra parte. Eu creio que ele fugiu daquela situação. Amém? Ele não conseguiu acompanhar a Paulo porque ele viu que ali acontecia coisas violentas, de forma que ele não conseguiu suportar. E a palavra mais à frente fala que ele conseguiu se encontrar com Pedro. Ele se encontrou com Pedro e Pedro o adotou, porque tem certas partes das escrituras que fala que João Marcos era como um filho para Pedro. Amém? Então Pedro foi o tutor de Marcos. Pedro o acolheu. E é justamente sobre a vida deste homem que eu queria conversar com os irmãos aqui. Eu queria levar uma mensagem do Senhor para o coração de cada irmão nessa noite. Amém? Sabemos que Pedro era um homem simples, natural de Betsaida, pescador, casado. Por que casado? Porque a palavra fala que Jesus curou a sogra de Pedro. Se ele tinha uma sogra, ele tinha uma esposa, não é verdade? E sabemos também que ele era muito rude, muito bruto, ignorante. E não houve nenhum outro discípulo dentro da Bíblia que colocasse Jesus em situações constrangedoras, que colocasse Jesus em situações que qualquer homem hoje líder de uma igreja, de um ministério, que se fosse colocado naquelas situações, eu tenho quase certeza que essa pessoa expulsaria essa pessoa de perto dele. Vocês lembram daquela passagem a qual Jesus começa a falar que ele tinha que padecer, que ele tinha que ser crucificado, levantado no madeiro, para que se cumprisse a obra do Senhor? E Pedro pega e se levanta e fala assim: tem misericórdia de tu, Senhor Jesus Cristo. Não deixes que nada disso aconteça com o Senhor, não. O Senhor está maluco? Não foi com essas palavras, mas foi necessariamente o que ele quis transmitir a Jesus. Eu fico imaginando se fosse com o pastor Carlos aqui, ele chegasse a um irmão e falasse: irmão, eu estou indo fazer um culto lá no Recanto da Conquista. E nesse culto eu tenho que sair daqui mais cedo, porque eu tenho que chegar lá no horário, e é muito longe, senão eu não vou conseguir chegar no horário. E a pessoa outra pessoa chegar no pastor Carlos e falar o seguinte: hoje tem misericórdia de tu, pastor Carlos. O que você vai fazer lá nos Cafundé do Judas, num lugar longe daquele lá? Amém? Aí o pastor Carlos virar para essa pessoa e falar bem assim: para trás de mim, Satanás. Você já imaginou a reação dessa pessoa?
Jesus, ele repreendeu Pedro ali naquela hora, falou assim: para trás de mim, Satanás. Só que Jesus estava falando não com Pedro, mas sim com um demônio que estava alojado em Pedro. Amém, irmãos? Pedro era um homem endemoniado, irmãos. Ele não era liberto. Essas coisas que ele falava, que acontecia, que trazia ele a causar esse constrangimento ao Senhor, não era causado por ele. Amém? Da mesma forma é conosco. Acontece com a gente o tempo todo. Muitas vezes a gente começa a entrar em situações, quando a gente vai ver, a gente não consegue mais sair delas. Não é obra da gente, não é obra do espírito da gente, mas sim de um espírito adverso, um espírito que não pertence a nós. Amém? Glória a Deus. Quem lembra daquela passagem que Jesus anda sobre as águas? Vocês lembram, irmãos? No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante, começa a falar que Jesus vinha, Jesus tinha ficado no monte orando, e pediu que os discípulos fossem à frente para poder atravessar para o outro lado. E numa certa hora da madrugada, diz que a tempestade, o vento aumentou muito, e no meio dessa tempestade apareceu um homem andando por sobre as águas. Olha só, irmãos. De forma que os discípulos se espantaram, e alguns falavam que era um fantasma, né? Poseidon, o pai da pequena sereia. Falaram coisas tremendas, mas Pedro não. Pedro olhou ali e Jesus viu que ele tinha olhado de um jeito diferente, de forma que Jesus pegou e falou com Pedro: eu sou o seu mestre. Você é meu irmão, eu que estou falando isso. E Pedro conheceu a voz dele. E Pedro diz, a palavra diz que Pedro nessa hora, irmãos, Pedro pegou e se levantou e foi lá para a beira do barco. E do modo que ele era, estourado, extravasado, eu creio que ele, quando olhou para Jesus, falou assim: mestre, se é o Senhor, permita que eu vá até contigo. E nisso Jesus pegou e mandou ele ir. Venha, Pedro. Eu dizia que ele é estourado, eu penso que ele nem botou a escada, nem desceu pela corda não. No dia que ele estava vindo, ele pegou e pulou dentro da água, irmãos, que ele era meio bruto, né? Eu fico imaginando os outros discípulos, o jeito que ficaram olhando para Pedro, né? O espanto deles, quando olharam para Pedro lá embaixo, lá Pedro em cima da água, né? Deve ter sido algo tremendo. E nisso a palavra fala que Pedro foi andando na direção de Jesus, de forma que Jesus ia ficando mais perto dele. Mas soprou um vento, a palavra nos relata. Veio um vento e soprou sobre Pedro. Irmão, na nossa vida, eu não sei se vocês têm um conhecimento do que é esse vento, do que quer dizer essa parte da palavra, do que quer dizer essa palavra vento nessa parte das Escrituras. Muitas vezes a gente está com a nossa fé forte, a gente está firme na presença do Senhor, a gente está buscando, a gente está jejuando, a gente está consagrando, a gente não mata um dia de culto. A gente vem, ajuda o pastor na limpeza da igreja, ajuda o irmão na limpeza da igreja, a gente ajuda a fazer a obra, a gente tem disposição para tudo. Mas às vezes vem o desânimo, às vezes vem situações na nossa vida que faz com que a gente se entristeça, que tire o foco que a gente está na nossa mente, que a gente está no nosso coração. É esse o vento que a palavra nos revela. Quando esse vento sopra, meu irmão, nós como homem, como carne, a tendência de cada um de nós é esmurecer, é deixar de cultuar, deixar de buscar a Deus. O homem, ele tem a tendência de olhar para o vento, o mundo principalmente. Mas a palavra nos revela que nós não somos desse mundo. Nós temos que ser diferentes. Nós não devemos olhar para o vento, mas olhar sim para Cristo. Se Pedro tivesse continuado olhando para Cristo, ele não teria afundado. A palavra fala que Pedro começou a afundar porque foi olhar para o vento. E nisso Jesus o levantou novamente. Amém? Outra situação que Pedro deixou Jesus bem constrangido também, eu creio. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, vocês lembram dessa passagem? Diz que Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. Diz que quando chegou no pé de Pedro, Pedro pegou e arrastou os dois pés para trás. Falou assim: o meu pé o senhor não lava, o meu pé o senhor não vai tocar. Jesus na mesma hora diz que olha para Pedro e fala assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não vai ter parte comigo, Pedro. Deixe que eu lave os seus pés, Pedro.
Você não vai ter parte mais comigo. Diz que Pedro, na mesma hora, Pedro estendeu também os braços. Falou assim: então lava meus braços, lava também minha cabeça, para que não corra nenhum risco de ficar nada sujo em mim, Senhor. Quando Jesus vai lavar os pés daquele discípulo, quando Jesus pega aquela toalha, pega aquela bacia, enche com água e começa a lavar os pés dos discípulos, irmãos, Ele está falando algo para a igreja, algo tremendo para a igreja. Ele está falando ali, irmãos, que na parte que ninguém tem coragem de tocar, naquela sujeira mais profunda que você tem na sua vida, em algo que ninguém ousou tocar. Muitas vezes um pastor, um obreiro, ele não consegue nem conseguir direcionar essa pessoa como agir em certas situações. O Senhor Jesus, Ele queria trazer isso para o nosso coração, que Ele pega na tua sujeira e Ele arranca a sujeira do seu coração, não importa qual seja ela. Essa é a mensagem que Ele quis transmitir para aquele homem. Eles não têm coragem de tocar, mas eu toco, eu limpo, eu lavo. E Pedro entrega os braços e a cabeça e fala: lava-me por completo, que eu não quero que nada fique imundo em mim. Glória a Deus. Jesus prediz que Pedro o negaria por 3 vezes. Após Jesus ir a uma casa a qual eles cearam, a qual eles participaram ali do corpo, Jesus repartiu o pão ali com eles. A palavra fala que Jesus saiu para orar ao Monte das Oliveiras. E no caminho, Jesus fala mais uma vez que ele teria que ser entregue nas mãos da liderança, dos fariseus, do sumo sacerdote. O povo naquele tempo estava indo para poder levantar Jesus ao madeiro. E nessa hora, Pedro mais uma vez com suas façanhas, ele pega e se levanta e fala: mestre, eu dou até minha vida por ti. Eu vou onde eu for. Se for preciso, eu morro pelo Senhor. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Nisso Jesus já tinha apontado o traidor na hora da ceia. Tanto que Jesus pega e fala: aquele que come o pão comigo, aquele que beijar o meu rosto, ele é o traidor. E antes disso, Jesus pega e fala que aquele que trair Jesus é melhor que nem tivesse nascido do que ele trair a ele. Jesus revelou que o traidor era Judas na ceia. Por isso Pedro pegou e falou que ele iria até a morte, ele iria onde for, mas não negaria, não trairia Jesus. Mas a palavra nos revela o contrário. Amém? Jesus é preso e Pedro corta a orelha do servo. Quem é que lembra dessa passagem? Amém? A palavra fala que Judas chega lá no Monte das Oliveiras, após Jesus ter orado, após Jesus ter clamado ao Pai, pedido ao Pai para, se possível, afastar o cálice, para que não acontecesse o que estava prestes a acontecer. A palavra fala que Jesus pingou gotas de sangue, tamanha era a aflição que ele sentiu naquela hora. Antes disso, Jesus pediu que aqueles discípulos, os 3, João, Tiago e Pedro, a qual ele tinha levado para cima do Monte das Oliveiras, ficassem orando, vigiando. E eles não conseguiram, pois eles estavam com o coração tristes, de forma que eles não conseguiram ficar acordados. E por 3 vezes o Senhor Jesus voltou, orou e voltou até eles. Eles estavam dormindo. Jesus se levanta, fala para eles se levantarem, porque estava chegando a hora que o diabo estava ali para poder cumprir o que Deus tinha revelado através das Escrituras. De forma que Judas chega em Jesus, dá um beijo em Jesus, de forma para apontar qual seria o homem que eles estariam procurando. E a palavra fala que Judas foi com vários homens equipados de varapaus, espadas. Jesus questiona, fala que todos os dias eles estavam com eles na sinagoga, pregando a palavra, ensinando.
E ele era tratado como um bandido, como um salteador. Foi ser preso com muitas armas, como se fosse o pior bandido daquela época, não é verdade, irmãos? E a palavra fala que Pedro estava lá na hora e Pedro pegou e sacou a tua espada e cortou a orelha do servo de um sumo sacerdote. Mais uma das de Pedro. Jesus na mesma hora repreende Pedro e fala a ele, se ele quisesse defesa, ele clamaria ao Pai, o Pai enviaria 12 legiões de anjos até ele que o livraria. Não precisava, irmão, de Pedro tomar aquela atitude. De forma que Jesus pega aquele pedaço da carne, pedaço da orelha e restitui na orelha daquele homem. Um homem difícil, irmãos, esse Pedro. A palavra fala que Jesus é crucificado, que Jesus é levantado no madeiro. E que Pedro antes seguia Jesus de longe. Jesus estava naquele martírio e Pedro o acompanhava de longe. Eu não sei se porque Jesus tinha falado a ele que não precisaria da ajuda dele. Eu não sei se mais por medo de morrer. Mas ele seguiu Jesus de longe. E a palavra fala que Pedro se encontrou com uma mulher. E essa mulher pegou e falou que ele era um dos que andavam com Jesus. E ele nega a primeira vez o Senhor Jesus. Ele fala que não conhece aquele homem. Mas na frente a palavra fala que outra mulher encontra ele. Pega e fala, não, tu é um dos que estavam andando com ele sim. E ele mais uma vez ele amaldiçoa. E ele fala, de maneira nenhuma, eu não conheço esse homem. Ele jura. Pela terceira vez, fala que homens o viram e pegaram e falaram, você é um galileu, porque você se veste, você fala igual a ele. O crente, quando ele é parecido, quando ele é crente verdadeiro, quando ele é um cristão verdadeiro, ele fica parecido com o Senhor Jesus Cristo. Querendo ou não, se você começar a fazer a vontade de Deus, começar a fazer a vontade do nosso Senhor, você vai ficar parecido com o crente, com o cristão. Aí você vai passar a dar testemunho. Pedro, por mais que ele não tivesse se convertido ainda, mas ele tinha sinais, tinha a aparência de um cristão, porque ele se vestia, ele falava igual a um cristão. Nós também devemos nos portar da mesma forma. Nossa vestimenta, o nosso linguajar, o nosso modo de agir diante das dificuldades, tem que ser parecidos com o modo que Cristo nos deixou como exemplo. Para que o povo possa olhar para a gente também e falar assim, esse aí é um cristão, ele é cristão também, olha o jeito que ele anda, olha o jeito que ele se porta, olha como é que é diferente dos demais do mundo. Irmãos, o Senhor, ele foi levantado naquele madeiro lá, não foi para que nós tivéssemos pena, nem misericórdia dele não. Aquilo ali foi um puro sinal de que nós devemos morrer e reviver, ter uma vida nova, completamente renascida, regenerada, transformada. Nós não devemos de forma nenhuma viver conforme esse mundo aí está colocando na nossa mente, através da televisão, da internet, através de amizade no colégio, no trabalho. Você tem que ser exemplo, você tem que mudar as suas vestes, seu linguajar, ser uma pessoa curiosa, irmãos, curiosa demais, além do necessário. Irmão, você tem que mudar. Você tem que buscar a mudança. A todo e a qualquer custo. Para isso o Senhor Jesus foi levantado naquele madeiro. Para que nós possamos ter essa segunda chance. Sei que esse homem aqui, ele deu trabalho para o nosso Senhor. Coisas que, se acontecesse nos nossos dias, dentro de grandes congregações, dentro de um ministério, se um membro chegasse a fazer essas coisas, irmãos, sei que poucos pastores teriam a paciência de continuar lutando por essas pessoas. Vamos voltar ao nosso texto, lá em Marcos 16, que diz o seguinte: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Olha aqui.
O anjo do Senhor apareceu para as mulheres que foram visitar onde Jesus tinha sido enterrado. E a palavra pega e fala que quando as mulheres começaram a procurar, viram esses dois homens sentados numa pedra. E que esses anjos falaram, essas mulheres falaram assim: por que vocês procuram dentre os mortos quem vive? Olha que glória, irmãos. E a palavra pega e fala que eles mandaram um recado para os discípulos e a Pedro: vão e digam aos discípulos e a Pedro que eu os encontrarei na Galileia. O Senhor Jesus mandou um recado especial para um homem, além dos discípulos, para Pedro. Eu fico tentando imaginar quando Pedro, ele viu que ele tinha errado, que ele soube que Judas tinha se enforcado, tinha se matado, que também foi um traidor. E quando a palavra fala que ele chorou amargamente e saiu, eu fico tentando imaginar como é que estava a situação daquele homem naquele instante, como é que estava o coração dele, a mente dele. O que estava passando na mente daquele homem que tinha negado ao mestre dele por 3 vezes? Ele tinha aberto a boca para falar que não negaria Jesus, que seguiria Jesus até a morte. Mas ele acabaram que negaram ao Senhor Jesus. Creio eu que quando ele se encontrou com os demais discípulos, ele ficou bem num cantinho, sentado, abatido, chorando ali, que a palavra fala que ele estava chorando amargamente. Eu creio que ele se isolou lá no canto, ficou lá no canto dele. Creio que o coração dele estava com uma angústia tão grande que ele só não se matou porque ele não teve a mesma coragem que Judas. E por outra verdade que vai ser relatada agora, porque o choro dele foi um choro de arrependimento. Ele chorou porque ele se arrependera amargamente. O coração dele se entristeceu de uma forma que ele não conseguiu se matar. Tamanho era o arrependimento dele. Não há outra visão para este versículo, a não ser que Jesus sabia já que isso ia se passar, e que ele mandou esse recado para Pedro, porque sabia que ele ia ser encontrado lá, jogado no canto, chorando. Por isso Jesus fala o nome dele. E a palavra fala que quando essa mulher chegou para dar o recado aos discípulos, quando entra naquela casa ali, que chega lá e pega e fala: fui visitar o túmulo do mestre, ele não está lá. E nisso encontrei 2 anjos que falaram que ele vive, ele ressuscitou. E ele mandou um recado para vocês aqui, para os discípulos. E mais mandou um recado em especial para uma pessoa. Acho que os outros discípulos devem ter pensado, deve ser para João, né? Porque João era o discípulo que Jesus amava. Mas a mulher fala assim: não era para João não, era para Pedro. Olhou lá no cantinho, Pedro lá chorando, esmiuçado, quebrado, moído. Eita, irmãos, vocês conseguem imaginar o tamanho da misericórdia do nosso Senhor? O tamanho do amor que Ele tem por as pessoas que Ele vê que tem um potencial, que Ele vê que pode fazer algo por Ele. Por mais que nós sejamos pecadores, por mais que nós às vezes lutamos contra as vontades do nosso Senhor, por mais que às vezes nós tomamos atitudes por conta própria, por mais que às vezes nós não buscamos a orientação devida nas Escrituras, mas existe um fato: o Senhor nunca vai desistir de você. Isso é fato. Ele não vai desistir de você. Mas para isso, irmãos, você tem que chorar amargamente. Isso quer dizer o quê? Para isso você tem que se arrepender. Você tem que fazer com que esse coração seu tenha um desejo completamente diferente do que você tinha antes. Isso é nascer para Cristo. Isso é viver para Cristo. É você ter seu coração mudado de uma forma tão grande que as coisas que você fazia antigamente te causam um constrangimento, que você começa a detestar aquilo ali. Isso é mudança. Isso é transformação. Lá no livro de Atos, quando começa a falar sobre os atos, sobre as obras de Pedro, dá para se imaginar o tamanho da grandeza que foi aquele homem.
o tamanho da restituição que o Senhor fez na vida daquele homem, o tamanho do poder que o Senhor Jesus, poder do Espírito Santo que o Senhor lançou sobre aquele homem. Amém? Pedro foi com os discípulos para a Galileia, de forma que eles voltaram a cumprir os seus afazeres normais. E a palavra fala que Jesus apareceu na praia, irmãos. Jesus apareceu na praia. E da praia ele deu um grito: tendes algo de comer? Para aqueles discípulos que estavam no barco lá pescando. E os discípulos pegam e falam: não, nós passamos a noite inteirinha pescando e nós não conseguimos pegar nada. E os discípulos não conseguiam entender que aquele homem que estava ali era Jesus, que ele foi de uma forma diferente, a palavra nos fala. Chegando, quando eles pisaram em terra, a palavra fala que Jesus estava ali com pães e peixes, né? E, perdão, lá no mar Jesus pede que eles joguem a rede para o outro lado, porque eles não tinham pegado nada até instante. Mas Jesus pega e fala: lancem a rede para o outro lado do barco, e lá vocês vão achar um mantimento. E a palavra fala que foi a maior pesca que Pedro já fez. A palavra fala que eles tiveram dificuldade para poder arrastar essas redes para a praia. Quando Jesus nos ordena algo, irmãos, quando Jesus nos coloca numa direção, irmãos, é algo tremendo. Se você escutar a voz do Senhor, vai acontecer algo na sua vida, irmão, que você não vai ter noção da dimensão do que vai acontecer. Você tem que escutar a voz do Senhor. A palavra fala que eles escutaram lançar a rede, arrastaram a rede para fora, de forma que ficou uma fartura imensa. E nisso, nessa noite, Jesus chama Pedro em particular. E é a parte da história de Pedro que eu creio que mais toca o nosso coração. Quando Jesus pergunta para ele se Pedro o ama. A primeira vez que Jesus perguntou isso aos discípulos, Pedro pegou e falou assim que amava ele e ia com ele até a morte. Mas dessa outra vez não. Quando Jesus pergunta a Pedro pega e fala: o Senhor sabe que eu te amo. Pela primeira vez. E mais uma vez o Senhor Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele olha assim: mas eu acabei de responder. O Senhor sabe, Senhor, que eu te amo. Pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Ali é o momento da conversão de Pedro. Pedro conseguiu entender ali que não é por força, que não é por brutalidade, que não é pela vontade própria dele que ele vai conseguir a aprovação do nosso Senhor. Ali ele entende que quando Jesus pergunta para ele se ele o ama, que Jesus estava querendo que ele apacentasse o rebanho dele. A palavra fala que quando Pedro se converter, era para ele instruir os demais. Então naquele instante houve convertimento de Pedro, de forma que Pedro fala assim: o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu te amo. Naquele instante nasceu uma nova criatura. Na nossa vida tem que ser igual, irmãos. Não pode ser diferente. Você quer demonstrar que você é um cristão? Que você cumpre a palavra de Deus? Você tem que deixar de fazer as coisas por sua força própria. Tem que deixar de querer impor algo às pessoas. Você tem que chegar nessas pessoas, irmãos. Você tem que apresentar a verdade. Fala a verdade para as pessoas. Você vê alguém no pecado e fala assim: ó, irmão, você está nessa vida e se você continuar, irmão, você vai para o inferno. Não precisa você ficar ali o dia todo. A palavra fala, irmãos, que não é por muito falar que a pessoa vai ser convencida, mas sim pelo mover do Espírito. O nosso papel é pregar a palavra do Senhor, mostrar a verdade. O papel de convencer é o papel do Espírito Santo de Deus. Tem um hino aqui muito usado por Deus, que a irmã louvou aqui. A glória do Senhor, irmãos. Nós só somos usados para fazer a obra do Senhor. Instrumento da obra do Senhor, irmão, não adianta. Pode ser o pregador mais eloquente que for, pode ser aquele que está na mídia ali, mas se ele não tiver a unção do Espírito Santo, a unção da palavra de Deus, ele não vai ganhar alma nenhuma para o Senhor. De forma que nós devemos nascer de novo. A palavra lá no livro de Atos fala de um homem que até a sombra dele curava enfermos. A
palavra fala que ele foi dar o primeiro sermão dele e 3.000 pessoas se converteram. A palavra fala mais à frente lá que ele encontrou uma jovem morta. Ele orou, clamou ao Senhor e a jovem ressuscitou, irmãos. De um indivíduo completamente bruto, completamente autossuficiente, que agia por conta própria. Tanto que ele cortou a orelha do servo do sacerdote, não, ele nem pensou duas vezes, só arrastou a espada e cortou. Ele era um homem que agia por si próprio. A palavra fala que quando ele negou a Jesus, ele foi andar com ele se sentou na roda, numa fogueira onde tinham pecadores. Talvez seja isso que nós fazemos nos nossos dias. Muitas vezes quando a situação fica adversa, o que é que a gente vai fazer? A gente vai se afastar da presença do Senhor. Igual Pedro, ele ficou seguindo Jesus de longe. Muitas das vezes a gente vai se assentar na rodinha dos escarnecedores ali, procurando auxílio onde a gente nunca vai encontrar. De maneira nenhuma. Lá no Salmo 1, fala que é para a gente não se deter no caminho do ímpio, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Pedro não, ele se assentou lá. Hoje o que se vê dentro das igrejas é justamente isso. Pastor, nós temos vivido aqui ultimamente isso. Quando você vê que a pessoa começa a se afastar, começa a inventar desculpa para não estar vindo para os cultos, está com o complexo de Pedro na sua vida. Não é verdade? Temos que mudar, irmãos.